pode cortar o comprimido do Ribelsus para economizar? Olha, a resposta a essa pergunta é não. Você não pode cortar o comprimido, mas tem uma forma que você pode fazer para você economizar com o Ribelsus. E não é o desconto do laboratório, é com os comprimidos. Eu vou te explicar isso direitinho aqui nesse vídeo, então presta bem atenção. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer. E recentemente saiu o resultado de um estudo que comprovou a eficácia do Ribelsus, para quem não sabe, é a semaglutida oral, que é a mesma substância do Ozempic, do Wegovy, e saiu esse estudo comprovando a eficácia do Ribelsus, que é o comprimido, a semaglutida em comprimido, para o emagrecimento. E como existe uma grande demanda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para o emagrecimento, né, existe aí 40% da população mundial apresenta sobrepeso ou obesidade, existe uma grande tendência de muita gente passar a utilizar o Ribelsus para emagrecer. Antes era um comprimido exclusivo para o diabetes. E aí existe, no caso do Ozempic, aquela possibilidade de você contar os cliques. Você compra a caneta de 1 miligrama, conta os cliques e aí você consegue economizar. É uma medicação cara. O Ribelsus também é uma medicação cara. E também existe uma forma de você manejar o comprimido para você economizar, que é o que eu vou explicar nesse vídeo. Porém, cabe você ter a consciência de duas coisas. A primeira é que você jamais deve utilizar o Ribelsus sem indicação de um médico. Antes de você tomar o primeiro comprimido, seu médico tem que indicar, ele tem que avaliar você e achar que você deve utilizar o Ribelsus, tanto para diabetes quanto para emagrecimento. Não pode tomar por conta própria. E a segunda coisa que você tem que saber é que essa forma que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo só deve ser realizada se o seu médico estiver de acordo, porque isso é uma extrapolação das evidências que a gente fala na medicina. Então isso não é algo que todos os médicos vão concordar, mas na vigência de uma medicação cara, necessária e que o seu médico indicou para você, de repente você pode conversar com ele sobre essa possibilidade e é possível sim, e eu vou te explicar aqui isso bem direitinho em detalhes para você entender como é possível você economizar com o Ribelsus. A primeira coisa que você tem que saber do Ribelsus é o seguinte: o Ribelsus é a semaglutida para você ingerir oral associado a excipientes. Por que é importante você saber disso? Porque a semaglutida é um peptídeo. Um peptídeo, eu já expliquei isso em outro vídeo, é um pedaço de uma proteína. E quando a gente ingere proteína, ela é destruída no nosso tubo digestivo. A gente não absorve proteínas, a gente absorve os aminoácidos. Imagina uma corrente, os elos da corrente, que são as bolinhas da corrente, são os aminoácidos. Quando você tem um pedaço pequeno de corrente, você tem um peptídeo. E quando você tem uma corrente gigante, né, uma corrente grande que dá voltas, aí você tem uma proteína. A gente não absorve nem proteínas e nem peptídeos, porque a gente destrói, a nossa digestão destrói os peptídeos e as proteínas e quebra nos elos da corrente que são os aminoácidos. E aí os aminoácidos a gente absorve. Então se você simplesmente ingerir a semaglutida num comprimido normal, ela vai ser digerida pelo seu corpo, pelo seu tubo digestivo e vai virar aminoácidos, então ela vai perder a função. Ela não vai ser mais um análogo de GLP-1, que é a função, né, que é o que é de fato a semaglutida. Ela vai perder a sua essência. Então você precisa absorver a semaglutida, fazer algo que a natureza não faz. E para isso o laboratório Novo Nordisk,
que é o produtor do Rybelsus, que também é o produtor, né, do Ozempic, do Wegovy e até do Saxenda também, que é uma medicação mais antiga e que é outra substância, tá, pessoal, para não confundir. Então, o Novo Nordisk criou uma forma de absorver a semaglutida, que é um peptídeo. Essa forma é através da mistura no comprimido de um excipiente chamado salcaprosato de sódio. Isso é uma tecnologia inovadora que o laboratório criou para que a gente possa ingerir a semaglutida por via oral e conseguir absorver. Porém, como eu expliquei, isso é algo contranatural, é algo diferente que não existia antes e tem algumas questões. E eu vou te explicar. A primeira questão é que nem toda a semaglutida que você ingere é absorvida. Na verdade, a maior parte é perdida. Apenas 1% do que você ingere em semaglutida vai ser absorvido e essa absorção não vai acontecer no intestino, onde normalmente acontecem as absorções. Ela acontece lá no estômago, facilitada pelo salcaprosato de sódio. E aí existe a primeira orientação: você sempre deve tomar o comprimido em jejum e deve permanecer em jejum durante algum tempo após a tomada do comprimido. E não pode tomar com muita água, tem que ser pouquinha água. Se você tomar com muita água, pode ser que você acelere a saída do comprimido do estômago e aí ele vai ser digerido lá no intestino. E aí você perde o efeito da medicação. Então tem que ser pouquinha água, em jejum e manter um jejum ainda, pelo menos uma horinha após você ingerir o comprimido. Então isso é a primeira orientação. Isso é muito importante, que é para a absorção acontecer. E mesmo assim essa absorção vai ser de 1%. Uma outra coisa importante para você saber é que existe uma variabilidade nessa absorção. Algumas pessoas absorvem mais e outras menos. E essa variabilidade não se sabe cientificamente o quanto ela representa. Isso é um certo viés, vamos dizer assim, nessa forma de tomar um peptídeo, através da ingestão oral. Então, é outro ponto importante. Existe um vídeo aqui que eu falo sobre Ozempic e Rybelsus, que você não deve trocar o seu Ozempic pelo Rybelsus. Eu explico em detalhes essa questão, tá? E por esse mesmo motivo, você não pode quebrar o comprimido. Porque se você quebrar o comprimido, você vai romper essa tecnologia. Ou seja, com comprimido íntegro, a gente já não tem muita certeza da absorção. Imagina se você quebra o comprimido, pode ser que você perca mais ainda esse controle. Isso não é bom. Mas existe um outro ponto na semaglutida que se relaciona com a farmacocinética da semaglutida, que nós podemos utilizar a nosso favor. E eu vou te explicar isso agora. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. Olha, para quem não sabe, a farmacocinética é o estudo do que o corpo faz contra a medicação quando ela é uma vez administrada. Então, se eu tomo um comprimido, ele vai ser digerido, absorvido e no corpo vai ser eliminado, por exemplo, pelos rins, ou vai ser destruído no fígado. Isso tudo é a farmacocinética. E no caso da farmacocinética, existe um conceito chamado tempo de meia-vida, que é o seguinte: quando a gente toma um remédio, existe o tempo do pico de ação, que é o tempo, por exemplo, se você ingerir, quanto tempo depois a medicação entra no pico,
E existe o tempo de meia-vida, que é o tempo que demora para a medicação atingir metade da sua concentração no organismo. E aí a gente precisa saber, porque, por exemplo, se o tempo de meia-vida de um remédio é 6 horas, então você tem que tomar esse remédio de 6 em 6 horas. Um antibiótico, por exemplo, os antibióticos mais antigos eram de 6 em 6 horas. Então você a cada 6 horas você tinha que tomar o comprimido, você não podia falhar. Porque se você, em vez de tomar a cada 6 horas, tomasse a cada 8 ou a cada 12 horas, a concentração ia baixar, né? Ia cair muito, e aí você não ia ter o efeito da medicação. Então esse tempo de meia-vida é o tempo que leva para que a medicação, né, atinja ali metade, que ela seja perdida metade da medicação que você ingeriu. De uma forma bem simples para todo mundo entender. E aí existem medicações com tempo de meia-vida de 6 horas, de 8 horas, 10 horas, 12 horas, uma vez ao dia. Então quando você toma um remédio uma vez ao dia é porque tem um tempo de meia-vida normalmente de 24 horas. No caso da semaglutida, esse tempo de meia-vida é de uma semana, 7 dias. E é por isso que o Ozempic você injeta uma vez por semana. Ele demora uma semana fazendo efeito. Então, quando você toma um comprimido de semaglutida, você vai ingerir 1% daquela concentração e você vai demorar uma semana para perder o efeito daquele comprimido. Aí você diz assim, então quer dizer que se eu começar a tomar a semaglutida oral agora, ela já não vai fazer um efeito imediato. Não, porque você está tomando. Você, vamos supor, na segunda-feira você tomou o primeiro comprimido, na terça-feira o segundo comprimido, quarta-feira o próximo, aí a concentração vai subindo, que você vai acrescentando. Depois de uma semana tomando, você atingiu a concentração terapêutica que você teria atingido se você tivesse aplicado o Ozempic lá injetável. Porque ali em poucas horas ele já absorve tudo, subcutâneo, ok? Aí você atingiu. A partir da segunda semana que o efeito vai ficar mantido, porque aquele primeiro comprimido vai deixando o seu efeito e os próximos vão entrando. E aí você mantém uma estabilidade na concentração. E aí qual é a dica? Você não pode partir o comprimido, mas você pode tomar em dias alternados, ou a cada 3 dias, a cada 2 dias. Então eu vou dar um exemplo que é o exemplo mais prático que a gente vai ter, tá? Que é o seguinte, é a semaglutida oral Rybelsus de 14 miligramas. Então você vai comprar o Rybelsus de 14 miligramas, que é a apresentação maior que nós temos atualmente. Quando você tomar um comprimido de Rybelsus 14 miligramas, você vai absorver 0,14 miligramas, porque é 1%. Então você vai tomar 14 miligramas, mas você vai absorver 0,14 miligramas. Se você tomar um comprimido todos os dias, ao final de 7 dias, que é uma semana, você vai ter ingerido 98 miligramas, mas que vai equivaler a 0,98 miligramas absorvido. Entendeu aí? Você tomou 98 miligramas de remédio, botou na sua boca, mas só foi para o seu sangue 0,98 miligramas, que equivale a mais ou menos 1 miligrama, que seria a dose de 1 miligrama do Ozempic injetável. Só que o laboratório não recomenda essa alternância dessa forma, ele recomenda que seja 2 para 1. Então ele diz assim na bula, se você quer alternar do Ozempic para o Rybelsus, então você tem que considerar a dose do Ozempic 0,5 miligramas injetável para uma dose de 14 miligramas por dia do comprimido. É isso que está lá na bula. E aí você pode extrapolar essa orientação que está na bula e em vez de você tomar 14 miligramas por dia, que seria o equivalente a uma dose de 0,5 de Ozempic, você utilizar os 14 miligramas em dias alternados. E aí você vai fazer dia sim, dia não. Um dia você toma, no outro dia você não toma. Um dia você toma, no outro dia você não toma. Tomando 14 miligramas de Rybelsus em dias alternados, você vai absorver 0,49 miligramas da semaglutida por semana, aproximadamente.
e você vai obter um efeito equivalente ao Ozempic 0,25. Então você, em vez de comprar uma caixa de 14 miligramas que vai durar um mês, você vai durar 2 meses. Vai baratear bastante a caixa. Mas é importante você saber que você pode utilizar o Ribelsus dessa forma em dias alternados para você economizar. Seu médico tem que concordar com isso, porque isso não é com base em estudos científicos. Isso aqui é uma forma off-label de se utilizar. Então, seu médico precisa concordar. Assim como contar os cliques, também o seu médico precisa, no caso do Ozempic, seu médico precisa concordar, né? Mas é possível sim, é factível, é seguro e cientificamente dá para a gente fazer, tá? Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.